Eu sou a Larissa Machado e esse vídeo é mais um vídeo da série Planejamento de Viagens e o tema de hoje é roteiros. Já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo dessa série e ative também as notificações para receber o aviso no seu celular de quando tiver vídeo novo. Para muitas pessoas, pensar no roteiro de uma viagem é algo dificílimo, tanto é que muita gente prefere contratar uma agência, né? Porque já vai ter um roteiro próprio, não vai precisar perder tempo com isso. No meu caso, eu amo preparar os roteiros da minha viagem, pensar nos lugares que eu quero ir, que dia e tal. Eu amo essa parte, sabe, do planejamento da viagem. Eu amo pesquisar o roteiro, pesquisar as coisas que tem pra fazer naquela cidade. Isso teve início quando eu comecei a viajar sozinha com as minhas amigas. Na primeira viagem eu que falei, gente, que tal a gente fazer tal coisa nesse dia, vamos fazer aquilo outro. Então nas outras viagens, né, que foram acontecendo, eu já ia ficando responsável por pensar no roteiro da viagem. Tanto é que quando eu fui para Buenos Aires, a pessoa que estava fazendo a excursão, ela tinha o roteiro dela e a gente acabou fazendo o nosso, né, o que eu tinha pensado. E nós fizemos muito mais coisa do que o restante da galera que estava na viagem, porque ou ia esperar os outros se arrumarem, e aí nisso perdiam tempo, não conseguiam visitar tudo que tinham programado para aquele dia, e nós não, eu e minhas amigas, a gente seguiu o meu roteiro e fizemos tudo que a gente queria e tal, e foi bem legal. E isso hoje é uma das minhas paixões, é pensar no roteiro de uma viagem. Tanto é que quando eu não tenho nenhuma viagem à vista, assim, eu já vou pensando em possíveis roteiros, de possíveis lugares que eu gostaria de conhecer, e aí quando eu vou naquela viagem, eu já tenho um roteiro quase pronto. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu começo a planejar o roteiro de um lugar é anotar todos os lugares que eu gostaria de conhecer durante aquela viagem. Por exemplo, eu vou para Portugal, eu vou para Lisboa. Então eu começo a anotar todos os lugares que eu gostaria de conhecer em Lisboa. Depois de feito isso, eu começo a agrupar por localização. Eu pesquiso, né, por exemplo, a ponte de Lisboa lá, aquela ponte vermelha que parece a Golden Gate. Onde que ela fica? Qual é o bairro que ela fica? Então eu começo a anotar e começo a agrupar tudo por localização. Por exemplo, se eu vou para São Paulo, eu coloco a Avenida Paulista, né, que é ali no bairro Bela Vista, num lugar, coloco o MASP também nesse mesmo lugar. Se eu vou para a região da Estação da Luz, eu anoto a região da Estação da Luz, anoto a Pinacoteca, porque são coisas na mesma região. Então eu agrupo por região, por bairro, porque isso vai facilitar na próxima etapa. Feito isso, eu começo a jogar tudo numa planilha do Excel, porque é o que eu mais gosto assim, de usar, porque eu acho que é mais prático para mim. Mas vocês podem usar o Word, pode anotar num papel qualquer mesmo, né? Mas de toda forma, lá no blog, vou deixar o link aqui, eu vou deixar um materialzinho que eu preparei pra vocês, né? Tipo uma planilhazinha pra vocês ir anotando, pra vocês imprimirem e ir anotando isso quando vocês estiverem fazendo o roteiro de vocês. Então, por exemplo, eu pego lá o grupo da Bela Vista, né? Que é o bairro do Bela Vista, jogo numa coluna. Pego a Pinacoteca lá, que é o bairro que eu vou neste bairro lá, jogo em outra coluna e vou fazendo isso. Por exemplo, se eu tenho 5 dias de viagem, vou jogando isso em cada dia de viagens. Isso é importante fazer isso, dividir esses grupos e ir colocando os dias, principalmente se você tem agendado alguma coisa. Por exemplo, se você vai no show, se você vai em um museu e já tem a data agendada, porque aí fica mais fácil. Por exemplo, é o que aconteceu comigo em Los Angeles, né? Vou dar esse exemplo. Ano passado, quando eu fui, eu cheguei em Los Angeles no dia 8 de maio e fiquei lá até o dia 14. Só que no dia 8 eu cheguei de tarde e no dia 9 eu ia na Disney e no dia 10, que era o meu aniversário, eu iria pra Universal. Então esses 2 dias já estavam comprometidos, eu não poderia fazer nada nesses 2 dias. E eu queria muito ir no The Broad, que é um museu que tem lá no centro de Los Angeles, né, lá em Downtown. E ele precisa de um agendamento prévio, né? Eu agendei com quase um mês de antecedência. Então, e o dia que tinha era só uma sexta-feira, que era o dia 11 de maio. Então, assim, eu já deixei esse dia pra ir no The Broad. E aí eu vi o que tinha lá perto, que eu gostaria de conhecer, que era o Walt Disney Concert, que era a livraria pública de Los Angeles. Era tudo essa regiãozinha do centro, né, de Downtown.
Então eu agrupei isso tudo num lugar só. E também fui na Catedral da Lady de Los Angeles, né? Que é uma catedral muito bonita que fica lá no centro. Então tudo isso que eu iria fazer no centro, eu agrupei num lugar só, agrupei tudo no mesmo dia. Outra coisa que é importante você pensar quando você está fazendo esse roteiro, e já pensando nos dias, é pensar no tempo que você vai gastar no deslocamento. Por exemplo, eu vou sair do meu hostel e vou pegar um metrô até o centro de Los Angeles, é meia hora. Eu vou sair do meu hostel na Vila Madalena e até a Avenida Paulista é meia hora de metrô, ou de carro, ou de Uber, sabe? Porque você pensando no tempo de deslocamento, fica mais fácil você organizar. E aí você decidir o que você vai fazer pela manhã e o que você vai fazer pela parte da tarde. Eu gosto de planejar apenas 4 coisas, né, dependendo do lugar que eu vou, para fazer durante o dia. Por exemplo, antes do almoço eu vou no Museu X e vou sair de lá, vou no Parque Y, que é do lado. E aí eu vou almoçar pelo centro da cidade e depois, por exemplo, se eu estiver em São Paulo, eu vou passar a tarde no bairro da Liberdade, que é um lugar que é próximo da Avenida Paulista e de metrô é, sei lá, 20 minutos, sabe? Pra você, quando você pensa no tempo, você organiza melhor os lugares que você vai ir durante o dia e assim o seu dia rende mais, né? Dá pra você fazer mais coisas e aproveitar mais. E eu não gosto de planejar muitas coisas pra fazer durante o dia, pra não ter que ficar fazendo as coisas correndo, tipo, ai meu Deus, agora eu tenho que ir em tal lugar. Ai meu Deus, eu tenho que sair daqui, senão eu vou perder o pôr do sol lá na praia X, sabe? Eu não gosto de fazer isso, porque senão fica muito corrido e isso não é não é o motivo das minhas viagens, né? Eu gosto de aproveitar o lugar, eu gosto de aproveitar a viagem em si. E aí a última dica é não fique tão apegado ao seu roteiro assim, porque imprevistos podem acontecer. Um exemplo, né, de quando eu fui para os Estados Unidos ano passado, o último lugar que eu fui foi Los Angeles. Eu estava muito cansada, e aí nos últimos dias, né, no dia 11, que foi numa sexta-feira, e que eu ia pro centro da cidade, que eu queria ir no bairro chinês também, amanheceu chovendo, e a avenida, assim, da Calçada da Fama não estava passando ônibus por conta da pré-estreia, né, do filme do Han Solo, e aí eu cheguei aí até o ponto, mas aí tava chovendo e tava me batendo uma preguiça. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar pro meu hostel, vou ficar lá descansando, vou passear aqui na Calçada da Fama e depois do almoço eu vou lá pro centro da cidade e vou no The Broad. E foi o que eu fiz. Outro imprevisto também foi nessa última viagem que eu fui pra Guarapari, Vila Velha e Vitória. Foi porque choveu bastante e aí eu iria no sábado, né? Eu ia sair de Guarapari e ia pra Vila Velha. Mas choveu muito, muito, muito e Vitória e Vila Velha estava debaixo d'água, literalmente, e eu tive que ficar em Guarapari. E isso, assim, meio que enforcou um dia, né, que eu tinha programado para conhecer Vitória e tal. Eu fui em Vitória só na parte da tarde, no domingo, mas tudo bem, né, imprevistos acontecem na nossa vida o tempo todo e numa viagem é claro que eles irão acontecer. Então, assim, sempre deixe um dia mais livre, um dia mais tranquilo, porque caso ocorra um imprevisto, você pode fazer o que você gostaria de fazer nesse dia mais livre. É isso. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre planejamento de viagens. Deixe aqui sugestões para eu gravar também. Vou deixar lá no blog um post só sobre isso e vou deixar também linkado lá um exemplo da planilha do Excel que eu uso para planejar os roteiros. Vou deixar também um materialzinho para vocês imprimirem e anotarem, né, o roteiro de vocês, planejarem a viagem de vocês também. Já se inscreva no canal para dar aquela forcinha, né? Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e ative também as notificações para receber o aviso de quando tiver vídeo novo. Tchau!